E sim, já chegamos ao 23º encontro, onde nós vamos, então, falar um pouco mais, ler um pouco mais desta obra tão maravilhosa, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, como reconstruir sua mente e criar um novo eu, do Dr. Joe Dispenza. Eu me chamo Lisiane e, como sempre, tenho aqui nessa jornada minha amiga Débora, além de todos vocês. Mas Olá, todos Débora, bem-vindos novamente a mais um episódio. e Vamos lá. hoje parece até que nós combinamos, né, Débora? Viemos assim as duas, eu, né, porque eu sou crespa, vim lisinha, assim, que nem tu. Colocamos assim o mesmo tom, enfim. Mesma paleta, seguimos. A paleta, seguimos. E então vamos lá, para quem está chegando aqui pela primeira vez, saibam que é o 23º episódio, mas vocês têm acesso a todas as gravações aqui no canal. É só, então, aproveitar, já me seguir aí no YouTube, deixa o teu like, já compartilha isso com alguém, para a gente poder disseminar essas tomadas de consciência com tanta clareza e acolhimento que o Dr. Joe Dispenza trouxe através dessa obra, assim como ele traz em tudo que ele faz, né? Então, somos aqui fãs de carteirinha, né, Débora? Sim, Desse sim. homem, desse neurocientista que tira ali um pouco até desse abstrato, quando ele nos traz as explicações através da ciência, ele tira um pouco da subjetividade, né, através desses convites com as explicações profundas, de forma aí como os nossos neurônios, o nosso cérebro funciona, e como então nós podemos usufruir disso para mudarmos o hábito de ser quem nós somos. Por quê? Porque muitas vezes nós percebemos resistências, dificuldades, né? Muitos desafios no dia a dia com determinados padrões, inclusive padrões de crença, que conduzem, às vezes, uma vida no automático. E sair desse automático é um convite fantástico. Nem sempre fácil, mas ele se torna mais leve quando nós criamos esse tipo de momento, que nem agora, né? Que nós nos reunimos para trazer essa leitura para quem às vezes não gosta de pegar um livro e ler, acha que não tem tempo, né? Acha que, enfim, N fatores aí, cada um com a sua particularidade, e está tudo certo, pode não se conectar. Então, é uma grande oportunidade ouvir essa obra sendo lida, e ainda mais também, podendo, em alguns momentos, a gente faz algumas observações breves, né? Que não é bem o intuito, é bem da leitura guiada. Eu e a Débora somos terapeutas já há um bom tempo, então muitas vezes nós trazemos perspectivas nossas, não entramos em nenhum momento em contestar algo que o doutor esteja dizendo. Esse não é o objetivo aqui nesse canal. Se o teu objetivo, por acaso for esse, tá tudo certo, mas quero te dizer que não é isso que tu vai encontrar aqui, né? Aqui tu vai encontrar, sim, duas pessoas que estão completamente alinhadas com essas perspectivas, porque essas perspectivas nutrem o nosso dia a dia, aquilo que acreditamos, e muito mais do que acreditamos, aquilo que a gente também vive, tá? Então, sim, sou uma grande apaixonada. E vamos lá, nós estamos no capítulo, estamos já na parte 2 do livro. Deixa eu até catar aqui o capítulo, porque sim, eu ia dizer sim, eu tenho déficit de atenção, mas isso não justifica. Eu já usei essas falas no passado, mas isso não me representa. Apenas não gravei. Então, capítulo 6, tá bem? Página 168, bem lá no topo. Ele já começa ali a leitura do pensar para o ser, e ele traz três, é um esqueminha, né? Do pensar para o ser, e ele vem estado de ser, pensar, tem o fazer no meio, e tem o pensar de um lado e ser do outro. Quer ver? Eu até vou mostrar aqui para quem não está com a obra, esse esqueminha aqui, ó. Eu botei aqui até hoje, ó, nosso episódio. Tá? Ele traz esse esqueminha. Ui, desculpa. Nossa, eu bati aqui no meu...
Só um minutinho. E nessa parte ele está discutindo muito ainda sobre o funcionamento, né, das partes do cérebro, e daqui a pouquinho ele vai começar a falar mais sobre meditação também. Por isso que agora, nesse capítulo de hoje, ele está falando desse pensar, o sentir e o ser, e tudo que isso envolve, né, nos pensamentos. Então, Ai, não vai dar para manter isso aqui que eu tinha. Tá tudo bem, eu vou só desligar aqui para a gente seguir. Então, o que fala dentro, né, desse quadrinho que tem o pensar, diz, pelo lobo frontal, o ensaio mental ativa novos circuitos de novas maneiras. O cérebro pensante forma uma nova mente neocórtex. Na parte do sentir, que fica bem no meio, ele diz, o pensamento torna-se a experiência. O pensamento, como a experiência, cria um novo sentimento. O cérebro pensante aciona o cérebro dos sentimentos e condiciona o corpo a uma nova mente, neocórtex e cérebro límbico emocional. Isso, então, está no sentir. E o ser é o corpo torna-se a mente. A mente e o corpo trabalham como um. Eu, neuroquimicamente, memorizado, cerebelo, ser. Aí uma explicação que ele dá desse esquema que ele fez, né? Você pode ir do pensar para o ser sem ter que fazer nada. Se você está ensaiando mentalmente uma nova mente, chegará um momento em que o pensamento a respeito se tornará experiência. Quando isso ocorrer, o produto final dessa experiência interior será uma emoção ou sentimento. Quando você conseguir sentir como seria ser essa pessoa, seu corpo, como a mente inconsciente, começa a acreditar que está nessa realidade. Sua mente e seu corpo começam a trabalhar como um, e você está sendo aquela pessoa sem ter de fazer nada ainda. Ao migrar para um novo estado de ser apenas pelo pensamento, você ficará mais propenso a fazer e pensar coisas equivalentes a como você está sendo. Como um lembrete, você está em um novo estado de ser, uma nova personalidade. Você também criou uma nova realidade pessoal. Deixe-me repetir isso. Um novo estado de ser cria uma nova personalidade. Uma nova personalidade produz uma nova realidade pessoal. Como você saberá se essa prática meditativa ativou seus 3 cérebros para produzir o efeito pretendido? Simples. Você se sentirá diferente como resultado de investir no processo. Caso sinta-se exatamente como antes, se os mesmos catalisadores produzirem as mesmas reações em você, então nada aconteceu no campo quântico. Seus mesmos pensamentos e sentimentos estão produzindo o mesmo sinal eletromagnético no campo. Você não mudou química, neurológica, geneticamente ou de qualquer outra maneira. Mas se eventualmente você levanta das sessões de meditação e se sente diferente de quando começou e consegue manter esse estado modificado de corpo e mente, então você mudou. O que você mudou internamente, o novo estado de ser que criou, agora deve produzir um efeito externo. Você transcendeu o modelo de causa e efeito do universo, aquele antigo conceito newtoniano de algo externo a você controlando seus pensamentos, ações e emoções. Retornarei a esse ponto daqui a pouco. Você também saberá que sua meditação foi produtiva se algo inesperado e novo surgir em sua vida como resultado de seus esforços. Lembre-se, o modelo quântico afirma que, se você criou uma nova mente e um novo estado de ser, você também tem uma assinatura eletromagnética alterada. Como está pensando em sentido de maneira diferente, você está mudando a realidade. Juntos, pensamentos e sentimentos podem fazer isso. Separados, não. Deixe-me lembrar novamente.
Você não pode pensar de um jeito, sentir de outro e esperar que qualquer coisa em sua vida mude. A combinação dos seus pensamentos e sentimentos é seu estado de ser. Mude seu estado de ser e mude sua realidade. É aqui que os sinais coerentes realmente entram em cena. Se você consegue... Tu vê, o livro, ele todo é baseado nesse trecho que eu li agora, né? Todo. E em demonstrar, né, como fazer isso. É aqui que os sinais coerentes realmente entram em cena. Se você consegue enviar para o campo quântico um sinal coerente em pensamento e sentimento, estado de ser, independente do mundo externo, então algo diferente acontecerá em sua vida. Quando isso acontecer, você sem dúvida, experimentará uma resposta emocional poderosa, o que vai inspirá-lo a criar uma nova realidade mais uma vez. E você pode usar essa emoção para gerar uma experiência ainda mais maravilhosa. Deixe-me voltar a Newton. Todos nós somos condicionados pelo conceito newtoniano de que a vida é dominada por causa e efeito. Quando algo de bom acontece, expressamos gratidão ou alegria. Assim, passamos a vida esperando que alguém ou algo fora de nós regule nossos sentimentos. Em vez disso, estou pedindo a você que assuma o controle e inverta o processo. Em vez de esperar que uma ocasião provoque um certo sentimento, crie o sentimento antes de qualquer experiência no reino físico. Convença seu corpo emocionalmente de que uma experiência geradora de gratidão já ocorreu. Hoje, mais cedo, Débora, e para todo mundo que está aqui, eu senti, até comentei um pouquinho antes, né, contigo, que eu senti uma alegria muito grande, tipo assim, parece que é do nada, né? E isso persistiu, assim, uma alegria. Sabe quando algo muito legal acontece e aí te vem aquela sensação de alegria e de muita... Não é euforia, alegria mesmo, muita alegria. Um sentimento muito bom, muito gostoso. E eu comecei a tentar buscar, né, se algo havia ali acontecido para ter me despertado isso. E logo me dei conta que eu poderia, já que, né, enfim, essa reflexão nem veio, eu disse, não, tá tudo certo. É só, então, eu direcionar essa energia, né, toda essa frequência, para aquilo que eu quero manifestar. Né? Então, utilizar essa energia, esse estado de ser, né, como eu estou no momento, para direcionar para aquilo que eu quero multiplicar. Foi essa tomada de consciência que eu tive ali na hora. E já fui buscando um estado de presença, né? E olhar para os meus projetos, olhar para as coisas que estão em andamento e dizer para mim mesma que aquilo já está feito. Então é isso, né? Assim como muitas vezes nós podemos sentir o oposto e às vezes nem sabemos do que, a gente primeiro toma consciência, né? Por que eu estou me sentindo assim? Para tentar solucionar aquilo, se for uma sensação, sentimento ruim, uma emoção ruim. Quando for boa, a gente também faz esse direcionamento, né? Além de aproveitar esse flow e curtir muito essa energia, direciona para que ela também se multiplique em todas as áreas da tua vida, né? Eu acho que essa é uma dica bem legal. Então, não é só ficar ali, ficar curtindo de boa na lagoa. É também direcionar essa energia para ela multiplicar e se estabelecer na vida da gente. Para fazer isso, agora na página 170, para fazer isso, você pode escolher um potencial no campo quântico e contratar como se sentiria se estivesse experimentando. Estou pedindo que use pensamentos e sentimentos para se colocar no lugar do futuro eu, desse possível você,
tão vividamente que comece a condicionar emocionalmente seu corpo a acreditar que você é essa pessoa agora. É isso que eu estou dizendo. Aproveita essa energia quando tu está nessa sensação e já direciona para esse teu eu do futuro, né, para os teus projetos, enfim, para tudo, para já dizer para ti mesma que está feito. Quando você abre os olhos após a sessão da meditação, quem você quer ser? Como se sentiria sendo o eu ideal ou tendo a experiência desejada? Para quebrar totalmente o hábito de ser você mesmo, diga adeus ao conceito da causa e efeito e adote o modelo quântico de realidade. Escolha uma realidade potencial que queira. Viva em pensamentos e sentimentos e agradeça antes do evento concreto. Você consegue aceitar a ideia de que, quando altera o seu estado interno, não precisa que o mundo externo dê uma razão para sentir alegria, gratidão, apreciação ou qualquer outra emoção elevada? Quando seu corpo experimenta o evento que ocorre naquele momento e ele parece real, baseado unicamente naquilo em que você está focado mentalmente e sentindo emocionalmente, você está experimentando o futuro agora. No momento em que está neste estado de ser, presente na experiência, naquele momento do agora, você está conectado a todas as realidades possíveis existentes no campo quântico. Lembre-se de que se você está no passado ou no futuro, baseado em emoções familiares ou na antecipação de algum efeito, não tem acesso a todas as possibilidades contidas no campo quântico. O único meio de acessar o campo quântico é estar no agora. É o flow esse, né? Aproveitar a energia do agora e projetar. Tenha em mente que isso não pode ser apenas um processo intelectual. Pensamentos e sentimentos devem ser coerentes. Em outras palavras, essa meditação exige que você desça uns 25 centímetros desde a cabeça e vá para o coração. Abra o coração e pense como seria se você incorporasse uma combinação de todos os traços que admira e que compõem seu eu ideal. Né? Então, perceba o peso das críticas como uma forma de autocorreção, né? Ou até como uma forma de autodetectar aquilo que precisa ser modificado. Então, lembra o tom, né, que tu usa contigo mesmo também. Você pode objetar que não pode saber como se sentiria, porque jamais experimentou como seria ter esses traços e ser esse eu ideal. Minha resposta é que seu corpo pode experimentar isso antes de você ter qualquer evidência física, antes de seus sentidos. E um desejo futuro que você jamais experimentou efetivamente se manifestasse em sua vida, você teria de concordar em que experimentaria uma emoção elevada como alegria, entusiasmo ou gratidão. Assim, você naturalmente pode focar nessas emoções. Olha que importante isso que ele está dizendo. Digamos que tu esteja buscando por uma questão financeira que te traga conforto, tranquilidade, e é algo muito desafiador que tu não consegue projetar a tua emoção, porque talvez tu ainda não tenha experimentado isso nessa vida. Então, percebam que captar as boas emoções, né, essa frequência dessas emoções de outros momentos que sejam, que nem esse que eu experimentei. Eu nem sei de onde é que estava vindo essa alegria, e não importa. O que importa é eu me sentir bem no presente com ela, e dizer para cada uma das minhas células o quanto elas são capazes de experienciar aquela emoção, para quando eu for projetar em alguma situação que é mais desafiadora para mim, aí sim, eu busco memórias onde as minhas células reconhecem esse espaço da alegria. E isso facilita eu acessar essa emoção e aí, então, alinhar, projetar
e organizar isso tudo. É exercício, ponto final, né? Assim, então, você naturalmente pode focar nessas emoções, é isso que ele diz aqui. As emoções elevadas de gratidão, amor, etc., têm uma frequência mais alta, que ajudará você a migrar de um estado de ser em que pode sentir como se os eventos desejados tivessem realmente ocorrido. Entendeu? Se não dá de um jeito, faz do outro. É essa a fórmula, né? É esse o grande pulo do gato. Se você está em um estado de grandeza, então o sinal que envia para o campo quântico é que os eventos já se passaram. Agradecer permite condicionar emocionalmente seu corpo e acreditar que o que está produzindo a gratidão já aconteceu. Então, agradecer por aquilo que ainda não aconteceu. Ao ativar e coordenar os 3 cérebros, a meditação lhe permite migrar do pensar para o ser. E uma vez que esteja em um novo estado de ser, você fica mais propenso a agir e pensar de acordo com quem você está sendo. Hoje eu estou bem falante e me veio o seguinte, que algumas pessoas vão pensar o seguinte. Ai, Lisiane, mas daí isso é uma grande mentira. Eu vou estar mentindo. Lembra que o nosso cérebro, ele não está interessado se tu está mentindo ou não, tá? É uma questão de condicionamento. E esse condicionamento traz esse exercício de se conectar a essa energia, esse sentimento, essa sensação, que eleva, então, elevando a tua frequência, te coloca em contato com esse campo quântico. Talvez você tenha se perguntado por que pode ser difícil migrar para um estado de gratidão ou agradecer antes da experiência real. É possível que você tenha vivido sob uma emoção memorizada. Lembre até as nossas crenças, né? Que se tornou tão parte da sua identidade em nível subconsciente que agora você não consegue sentir de nenhuma outra forma, além daquela com que está acostumado. Caso seja assim, talvez sua identidade tenha se tornado uma questão de como você se parece no mundo, no exterior, para distraí-lo e alterar como se sente por dentro. Olha que interessante isso. No próximo capítulo, examinaremos como fechar essa lacuna, como virar essa chave, né? E provocar a verdadeira liberação. Quando você conseguir sentir prontamente gratidão, alegria, ou se apaixonar pelo futuro, sem necessitar que qualquer pessoa, coisa ou experiência faça você sentir isso. Olha, estou até me emocionando. Essas emoções elevadas ficarão disponíveis para alimentar suas criações. Que baita! Oh, que linda! Nossa! Tá vendo? Que legal, né? Ouvir isso. E tem a ver com o título, né? Essa coisa do hábito. A gente tem hábito. Então, todo hábito é possível de ser mudado. As pessoas ficam, às vezes ficam reclamando, né? Ah, mas para mim é sempre assim. Para mim sempre acontece desse jeito. Sim, porque existe o hábito de focar nas emoções, nas tragédias, nos dramas, ao invés de focar na gratidão, no que é bom, né? Então, tudo é um hábito, é isso que ele está trazendo aqui, né? Nessa obra. Então, se é um hábito, como mudar isso? Né? Que é um exercício, não é? Né? Não põe na mão dos outros, né? A gente faz. A gente Isso. pode fazer a diferença. Isso. Essa semana eu falei muito sobre isso, porque foi meu aniversário, né? E o quanto eu aprendi nessa jornada até aqui a sair do vitimismo, né? E sair do vitimismo é muito isso. É a gente entender o quanto nós... e esse é o desejo, eu acredito, ser um desejo legítimo de todo ser vivente nessa terra, que é a autonomia, né? É a liberdade, a autonomia. E a gente só cria, cocria
isso na nossa vida quando nós nos damos conta, quando nós tomamos consciência do quanto o vitimismo muito ligado a isso que tu falou agora, né, Débora, de projetar no externo aquilo, as responsabilidades de como nós nos sentimos, sobre o que nós fazemos, né, sobre quem nós somos e por que nos tornamos, né? Acreditamos sim, claro que os fatores externos, eles são gatilhos para algumas questões que se formaram em nós, né? Mas foram, mais uma vez, aquilo que nós acabamos entendendo, interpretando e então projetando, né, como uma imagem nossa, e criamos então um hábito de ser como a gente é. Sabemos que nossos pais, né, na infância, o meio que nós vivemos, né, a infância ela tem muito isso, né? A infância ela é moldada pelo meio onde a criança vive. E sabemos que isso tudo foi o que acabou, então, proporcionando, né, as condições para nós nos tornarmos quem somos. Isso não faz dos nossos pais e nem do ambiente os responsáveis, né, por tudo de errado, digamos assim, que tenha ocorrido, porque na realidade é a forma como isso nós enxergamos, interpretamos. Pode ver, muitas vezes dentro do mesmo ambiente nós temos outros irmãos e de uma mesma experiência nós absorvemos essas experiências de forma completamente diferente, né? Interpretamos tudo que aconteceu, digamos que houve violência dentro do lar, alcoolismo, enfim, cada um acaba criando os seus próprios traumas, ou não, né? Mas sim, né? Todos nós criamos algum tipo de trauma na vida, e aí isso está muito conectado ao ser, né? Mas vamos lá, vamos olhar. Eu acho que podemos deixar, Débora, para o nosso próximo episódio. Tu quer ir um pouquinho mais adiante? Porque eu acho que eu falei tanto agora nesse episódio. A gente pode dar pelo menos essa introdução aqui no 7, né? Da lacuna. Daí Vamos sobre a lá, então. sequência, vamos lá? Boa, amiga. Vai lá, então, amiga. A gente está entrando aí já no capítulo 7, a lacuna. Vamos lá. Estava sentada em meu sofá certo dia pensando sobre o significado de ser feliz. Enquanto contemplava minha total falta de alegria, pensei como a maioria das pessoas que me eram importantes faria um discurso motivacional direto ao ponto. Imaginei as palavras exatas. Você é incrivelmente afortunado, tem uma família maravilhosa, com filhos lindos. É um quiroprático de sucesso, dá palestras para milhares de pessoas, viaja pelo mundo indo para destinos incomuns, apareceu no filme Quem Somos Nós, e muita gente adorou a sua mensagem. Até escreveu um livro que está vendendo bem. Teriam tocado todas as notas emocionais e lógicas corretas, mas para mim alguma coisa não estava bem. Estava num momento de vida em que viajava de cidade em cidade, ministrando palestras todos os fins de semana, às vezes ia a 2 cidades em 3 dias. Ocorreu-me que eu estava tão atribulado que não tinha tempo para realmente praticar o que eu ensinava. Foi um momento enervante, pois comecei a ver que toda a minha felicidade era criada fora de mim, e a alegria que eu experimentava enquanto viajava e dava palestras não tinha nada a ver com a alegria real. Pareceu que eu precisava de todo mundo, de tudo e de toda parte fora de mim para me sentir bem. A imagem que eu estava projetando para o mundo dependia de fatores externos, e quando não estava palestrando, concedendo entrevistas ou tratando de pacientes e estava em casa, eu me sentia vazio. Olha só. Não me entenda mal, sobre certos aspectos, essas coisas externas eram ótimas. Se você perguntasse a qualquer pessoa que me visse dando palestras profundamente absorto, trabalhando numa apresentação durante um voo ou respondendo a dezenas de e-mails no aeroporto ou saguão do hotel, na condição de observador, ela diria que eu parecia muito feliz.
A triste verdade é que se você perguntasse para mim em um desses momentos, eu provavelmente responderia da mesma maneira. Sim, está tudo ótimo, estou indo muito bem e sou um cara de sorte. Mas caso me pegasse em um momento tranquilo, quando todos esses estímulos não estivessem me bombardeando, eu responderia de modo completamente diferente. Algo não está bem. Sinto-me inquieto. Tudo parece sempre igual, está faltando alguma coisa. No dia em que reconheci o motivo central da minha infelicidade, percebi também que precisava do mundo externo para me lembrar quem eu era. Minha identidade havia se tornado as pessoas com quem eu conversava, as cidades que eu visitava, as coisas que fazia enquanto eu estava viajando, e as experiências de que necessitava para me reafirmar com a pessoa chamada Joey Dispenza. Quando eu não estava perto de alguém que pudesse me ajudar a recordar dessa personalidade que o mundo reconhecia sendo eu não sabia mais ao certo quem eu era. De fato, eu vi que toda a minha felicidade percebida era realmente apenas uma reação aos estímulos do mundo externo que me faziam sentir de certos modos. Então, entendi que estava totalmente viciado no meu ambiente e dependente de pistas externas para reforçar o meu vício emocional. Que momento! Eu tinha ouvido milhões de vezes que a felicidade vem de dentro, mas isso nunca havia me impactado assim antes. Quando sentei no sofá da minha casa naquele dia, olhei pela janela e me veio uma imagem. Visualizei minhas duas mãos, uma em cima da outra, separadas por uma lacuna. Então a foto que ele mostra agora é assim, né? Ele fazendo essa representação. E aí, embaixo da mão de cima, ele colocou como parecemos. A identidade que projeto para o ambiente externo. Quem eu quero que você pense que eu sou, a fachada, o ideal para o mundo. E abaixo, a mão virada para cima, quem realmente somos. Como eu me sinto, quem realmente sou. Como sou por dentro, o ideal de eu. E aqui ele explica, então, que isso é a lacuna entre quem realmente somos e como parecemos. A mão de cima representava como eu parecia por fora, e a de baixo, como eu sabia que era por dentro. Em minha autorreflexão, ocorreu-me que os seres humanos vivem em uma dualidade, como duas entidades separadas, como parecemos e quem realmente somos. Como parecemos é a imagem ou fachada que projetamos para o mundo. Esse eu é tudo o que fazemos a fim de parecer de uma certa forma e apresentar às demais pessoas uma realidade exterior consistente. Esse primeiro aspecto do eu é um verniz de como queremos que todo mundo nos veja. Como realmente somos, representado pela mão de baixo, é como nos sentimos, especialmente quando não somos distraídos pelo ambiente externo. São nossas emoções familiares, quando não estamos preocupados com a vida. É o que escondemos sobre nós. Quando memorizamos estados emocionais viciantes, como culpa, vergonha, raiva, medo, ansiedade, julgamento, depressão, presunção ou ódio, desenvolvemos uma lacuna entre o modo como parecemos e o modo como realmente somos. O primeiro é como queremos que as outras pessoas nos vejam. O segundo é o nosso estado de ser quando não estamos interagindo com todas as diferentes experiências, coisas e pessoas em diversos períodos e locais da nossa vida. Se sentamos por tempo suficiente sem fazer nada, começamos a sentir algo. Esse algo é quem realmente somos. Então, acho que agora sim, né? Vamos parar por aqui. E complementando, então, só isso que a gente estava falando anteriormente, aqui começa o exercício, né? De quebrar o hábito do que a gente é. A partir do momento que a gente percebe o ser que a gente mostra e o ser que a gente realmente é. A partir do momento que a gente começa a entender quem é esse eu que eu mostro e quem é esse eu que eu sou internamente, a gente consegue saber quais são os hábitos que eu preciso quebrar, então, né, para realmente Perfeito, ser eu mesma, né? perfeito, perfeito. E o legal de um exercício bom é, para fazer nesse caminho de reconhecimento é quando nós ouvimos o que as pessoas falam sobre nós. Se aquilo tu não sente como uma verdade,
né? Que tu sente como uma inverdade. Aí tu vai entendendo onde estão as lacunas. Por exemplo, se alguém te elogia e tu não acredita naquele elogio, né? Mas tu percebe que várias pessoas falam a mesma coisa, mas tu não enxerga isso. Então, esse é um bom caminho de observação, né? Para ir entendendo onde estão essas lacunas e por que não reconhecer os teus potenciais, né? De que forma tu te trata, de que forma tu te enxerga, quem tu realmente é. Isso aí. Tá? Então, até a próxima. Um grande beijo. Obrigada, e deixa aí os comentários para a gente ir conversando. Boa, tragam as suas reflexões, certo? Um beijão, tchau, tchau.